Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 6ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Bens Desestatizados da GR. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui um semestre, eu e o conselheiro Zé Duarte, pelo rodízio de câmaras aqui, de conselheiros nas câmaras. Aqui tem o rodízio de 6 em 6 meses, como os senhores já sabem. E tomara que nós possamos fazer um bom trabalho esse semestre. E, à medida que for tendo alguma discussão, vocês podem também nos atualizarem de fatos já discutidos anteriormente no outro semestre. Tendo em vista que, quando nós participamos no primeiro semestre, a Câmara estava, de certa forma, desativada. Está dando mal. É esse aqui mesmo. Bom, então, só voltando aqui, se tiver alguma discussão que vocês queiram complementar, que vocês fizeram no semestre passado, pode colocar essa discussão, já tendo visto que vocês discutem muitos assuntos e a gente tem esse rodízio, né? Então, eu passo aqui a palavra para a secretária executiva Ana Maria, que é a gerente da área. Os secretários executivos das câmaras são o gerente da área específica, tá? Passo a palavra aqui para Ana Maria para fazer a leitura da pauta. A apresentação e discussão da ata da 5ª reunião da Câmara Setorial de 19 de junho de 2012. Nós enviamos via e-mail para os membros da Câmara cópia desta ata. A gente gostaria de saber se vocês dispensariam, se gostariam que fizesse a leitura, ou se vocês já leram e ela já está aprovada sem precisar da leitura. Também já li. E vocês também, né? Até o fim? Tá, porque o Danilo gosta de que vai ir, tem por isso, né? Ele vai discutir. Tá. Então, a ata da 5ª reunião ordinária, do dia 19 de junho, foi aprovada por todos os membros e a gente vai passar para colher as assinaturas. O item 3 da pauta, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 3.1 é o processo 2009-1198, interessado Auto Viação Goianésia Limitada, auto de infração 13996. A empresa executou o embarque de passageiros sem cobrar TUT. 3.2, processo 2009-2021, interessado Auto Viação Goianésia Limitada, auto de infração 14098, a empresa executou o embarque de passageiros sem cobrar TUT. O 3.3, processo 2009-7092, também da mesma empresa, Viação Goianésia, e pelo mesmo motivo. 3.4, processo 2010-5903, Auto Viação Goianésia, também pelo mesmo motivo. 3.5, processo 2009-5465, Expresso São Paulo Limitada, pelo mesmo motivo. 3.6, processo 2009-1256, Viação Montes Belos Limitada, a empresa executou venda de passagens em sessão não autorizada. 3.7, processo 2009-5416, interessado Expresso Santa Marta Limitada, a empresa executou venda de passagens em sessão não autorizada. 3.8, processo 2009-1944, interessado Cometa Turismo Limitada, a empresa executou venda de passagens em sessão não autorizada. E 3.9, processo 2010-7503, interessado Maiborba S.A., a empresa não estava mantendo as instalações e áreas de uso comum do terminal em condições adequadas de limpeza e higiene. Item 4, outros assuntos de interesse da Câmara. Item 5, encerramento. Passa a palavra, então, ao conselheiro Zé Duarte para o item 3.1, processo 2009, final 1198.
Boa tarde, senhoras e senhores membros da Câmara Setorial de Bens Desestatizados, e demais participantes dessa Câmara Setorial e que estão presentes nesse processo. Eu gostaria de, data vênia, gostaria de pedir permissão à coordenadora para relatar os processos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 5 em bloco, porque se trata de infrações cometidas da mesma natureza, infringidas segundo artigo 3º da Resolução 981, artigo 3º, inciso 1º da Resolução 981, que trata do embarque de passageiros sem a cobrança do TUT, sendo que os 3 primeiros da aviação, os 4 primeiros da aviação goianésia e o 5º da Expresso São Paulo Limitada. São processos. Foi, não? Eu pergunto aos demais membros se tem alguma objeção à relatoria em bloco. Por favor, conselheiro. São processos que foram apresentados à respectiva defesa, mas que não ensejaram nenhuma modificação substancial do julgamento preliminar ou na capitulação do artigo e dos incisos pertinentes à resolução, por não trazerem nenhum fato novo ou fato relevante que pudesse modificar a apreciação do julgamento. A gerência jurídica, em todos os casos, se pronunciou pela manutenção e pelo prosseguimento do feito, e eu, como relator destes processos, me manifesto segundo a opinião e a posição da gerência jurídica pelos fatos supramencionados, de manutenção do auto de infração e seguimento do feito para efeito de defesa e de providências futuras. São os processos 1198, 2009 final 1198, 2009 final 2021, 2009 final 792, 2010 final 5903 e 2009 final 5465. Conselheiro, são todos processos com defesa, né? Todos com defesa, só que nenhuma das defesas seja um fato relevante ou de importância que modifique a situação do julgado. Certo. Para todos ficarem seguros aqui no voto, qual a alegação da defesa, conselheiro? Eu abro a discussão aqui, se houver alguma dúvida para a pergunta. Como é que é? Só saber a alegação da defesa. Hein? Não. Tá, mas você quer que eu leia o meu relatório ou o que está na defesa? O meu relatório eu já li. Não, eu digo já, isso certamente eu já li. Você quer que eu leia o que? Não, tá bom. Não, tá aqui. Isso. Tá aqui. A autuada apresentou defesa, onde alegou que o local de infração é diverso do apontado do auto de infração e que a empresa não estava cometendo infração. Por fim, requeriu que todas as concessionárias fossem tratadas da mesma forma e que o auto fosse desconstituído. Apreciado pela gerência jurídica, ela desqualificou essa defesa como sendo uma defesa que não apresentou fato relevante ou que fato substancial que modificasse a lavratura do auto de infração. Para todos os casos. No caso aqui, eu estou lendo da aviação goianésia, que são 4 infrações da mesma natureza. Ou seja, todas a mesma defesa, do artigo né? 3º, inciso 1 da Resolução 981, que é embarcar passageiros sem cobrança dado tudo.
A São Paulo também? Né? Viação São Paulo também? A São Paulo também. Alguma dúvida? Então, no meu relatório e no voto proferido, para esses 4 processos, 5 processos, é pela manutenção do auto infração. Pelas circunstâncias anteriormente já expressadas aqui. No resumo do processo que eu fiz. O doutor Divino estava perguntando o que era TUT e... Senhor Divino, o senhor pode falar no microfone, viu? Pode falar que aqui nós estamos para esclarecer dúvida. Se não tiver dúvida, tem no processo, porque a reunião é toda gravada. Pode falar no microfone. Por isso que eu abro aqui. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida no relatório do conselheiro, pode perguntar, porque aqui são todos processos com defesa. A nossa gerente jurídica não está participando na mesa. Qual a razão? Não, na mesa. Senta aqui, aqui o lugar. É obrigação de ofício da gerente do jurídico constituir a mesa, até para ser responsabilizado pelas decisões que forem tomadas. A TUT é a taxa de utilização de terminal que todas as empresas pagam para a manutenção do terminal. É uma porcentagem, essa TUT também é aprovada por nós aqui, e é uma porcentagem dependendo do nível, do grupo que o terminal se encaixa. Tem terminais maiores, menores, depende, né? Goiânia, por exemplo, é diferente da TUT do interior. Então, tem níveis de grupo e ela é aprovada de acordo para manutenção do terminal mesmo. Isso é uma taxa que... por isso que cobrada é cobrada na passagem do passageiro. Então, tem o preço, o valor da tarifa do ônibus, mais a TUT de cada terminal. Por isso que os terminais, às vezes, têm TUT diferente, né? Tem as TUTs diferentes. E ela vai para quê? Para exatamente manutenção do terminal, limpeza, estrutura, para manutenção do terminal. Ele volta para ele. E ele é obrigado a cobrar, porque isso volta para o terminal e também porque ele... para a pessoa parar no terminal. Você mantém o terminal. Por isso que tem o problema de quem não para no terminal, não cobra a TUT, não faz o repasse de acordo. A doutora Alice pode explicar melhor também, que eu não estou com o processo aqui. Minha dúvida é o seguinte: se a aviação goianese ela pode deixar de cobrar a TUT desde que ela ela vier a recolher a taxa, ela pode deixar de cobrar do passageiro? Todo serviço público, até antes, boa tarde, né, que eu não cumprimentei direito, todo serviço, toda concessão de serviço público, quando é feito, e nesse caso foi de utilização dos terminais rodoviários, ele impõe algumas obrigações. Isso até a gente estava discutindo que até a forma correta não é nem taxa, é tarifa, né? É uma tarifa de utilização terminal, porque quem paga é o usuário. O usuário paga para a concessionária. Então, o usuário está pagando para a concessionária para ela se remunerar daquele serviço que ela está prestando. E a concessionária pode pagar uma taxa para o Estado, que é uma taxa de imposição legal. Então, o que o usuário paga para a concessionária é tarifa e é devido, porque é com ele que ele se remunera. E nós temos várias determinações, e aí a GR, como em sua função de regulação, ela utiliza-se. Por exemplo, nós estabelecemos qual vai ser o valor determinado dessa TUT para cada utilização de cada terminal rodoviário. Estabelecemos também os reajustes, que são anuais. O processo ele já passou aqui pela Câmara Setorial, né, de vocês votando o reajuste da TUT. E essa TUT, ela é devida sim, ela deve ser repassada para a manutenção do terminal rodoviário. É com ela que dá o subsídio de manter o terminal rodoviário. Quem tem a concessão do próprio terminal rodoviário. Desculpe eu insistir. Certo. Se o concessionário quiser deixar de cobrar essa taxa, e desde que ele vier a recolher para a GR, ele não pode fazer isso? Porque aqui, pelo que estou entendendo, ele está sendo autuado por ter deixado de cobrar.
não deixado de pagar. Não pode, porque tem uma concorrência desleal. Nós estipulamos qual é o padrão que deve, qual o valor que deve ser cobrado. E isso vai haver um desequilíbrio econômico muito grande. Quando se menciona... muito grande e, além do que, nós visamos estabelecer o equilíbrio entre todas as partes. E a partir do momento que a gente estipula um valor para manutenção do terminal rodoviário, esse valor ele deve ser cobrado naquela quantia correta e deve ser repassado à concessionária. Por isso que existe resolução que trata sobre o assunto e por isso que existe penalidades caso não haja essa cobrança na forma como foi prevista. Penalidade existe quando não existe a cobrança e também quando cobra e não repassa para o terminal. Isso. São duas penalidades diferentes sobre o mesmo tema. Tudo para evitar. Bom, o relator já expressou seu voto sobre esses 4 processos, devido à idêntica natureza das infrações. Uma defesa que não modificou substancialmente, ou hipótese nenhuma, as condições impostas no ato da penalidade, da infração, por não apresentar fatos relevantes. E, no caso, as 4 infrações da mesma empresa que a Aviação Goianese e uma da Aviação da Expresso São Paulo, correspondente também à mesma natureza, que é deixar de cobrar a TUT. Portanto, o meu voto nos 5 processos, esse é pela manutenção da penalidade, estribado na posição que tomou a gerência jurídica, na consideração jurídica que fez da defesa apresentada pelas empresas. Mais alguma dúvida? Podemos votar? Alguma objeção ao voto do relator? Nenhuma, então fica mantido por unanimidade os autos de infração do item 3.1 ao 3.5. A objeção não é contra o relator, é contra o pronunciamento do relator, viu? Bom, então vamos ao próximo item, conselheiro. O item 3.6, processo 2009, final 1256, Aviação Montes Belos. O item 3.6 e o item 3.7, o primeiro da Aviação Montes Belos e o segundo da Aviação Santa Marta, de respeito à venda de passagem em sessão não autorizada. Nos 2 casos, tanto a da Expresso Santa Marta como a da Aviação Monte Belo, a empresa executou venda de passagem em sessão não autorizada e a análise da gerência jurídica da GE com relação à defesa que foi apresentada considerou que não houve não se trouxe aos autos nenhum fato novo ou relevante capaz de elidir o auto de infração. Essa manifestação foi adotada pelo relator desses 2 processos, que vota pela manutenção do auto de infração lavrado contra essas 2 empresas, pela infringência dos artigos em comento, que é o processo 2009 final 1256 e o processo 2009 final 5416. Conselheira, só pergunta aos outros membros se tem alguma objeção da relatoria e voto em bloco. Tá tudo bem? Tudo bem. Que eu perguntei a objeção, o senhor fez assim? Cadê o... Não. Não, Tá. se votar Conselheira, é no só bloco. para a gente para saber a argumentação da defesa. E por que o 3.8, que é a mesma... Não, é 3.6 e o 3.7, né, conselheiro? Ele falou- É o 6 O 8 também? Não, o 8 não. O 8 não. idêntico, não? Mas é porque ele quer relatar em bloco, aí ele faz a opção de acordo com o relato dele. O 8 houve o erro de direito, então... Então aqui nós estamos relatando e manifestando sobre o 3.6 e o 3.7. Pois é, mas isso...
você está lendo errado aqui. É o 1256, você está com 2021. Seu 2021 já foi julgado. Cadê o outro? É o 1256. 1256, Viação Montes Belos. 1256 e 5416. 1256 e 5416. Esses são venda de passagem, iniciação não autorizada. Todos os dois. Final 44 não é a mesma coisa também? Final 44 não é a mesma coisa também? Não, é porque houve, Não, mas ele quer no caso relatar houve 44, houve um erro de direito. Houve um erro de direito, viu? E aí a relatoria está pedindo anulação desse auto de infração. É diferente. Assim. Aqui, a autuada apresentou recurso tempestivo, onde alegou que o auto é totalmente nulo em razão do que dispõe o princípio constitucional da legalidade, disposto no inciso 2, artigo 5º da Constituição Federal, devendo os efeitos do auto serem cancelados. Ele fala que é ilegal, de acordo com a Constituição. A defesa. Uhum. Eu estou colocando aqui para constar aqui na gravação a alegação da defesa. Os senhores têm alguma dúvida em discussão? Podemos votar? Deixa eu manifestar, quer dizer, o relator, nestes dois casos, acompanha o julgamento da gerência jurídica e mantém o auto de infração tal qual ele foi lavrado. Nesses dois casos, que é o caso do 3.6 e do 3.7. Certinho, conselheiro. Então o senhor já foi para a votação e eu pergunto se tem alguma objeção ao voto do relator. Isso, ao voto. Agora você... Ficam mantidos, então, os autos de infração por unanimidade do itens 3.6 e 3.7 da nossa pauta. O próximo item é o 3.8, processo 2009, final 1944, da Cometa Turismo Limitada. Não ajuda, não atrapalha para beleza. Quem é Cometa, Gonçalo? Cometa Turismo Limitado. Achei. 1944. Final 1944. Bom. Processo 1944, feito em 2009-1944. Interessado é a Cometa Turismo Limitado. Auto de infração 12.427. A empresa executou venda de passagem em sessão não autorizada. Isso é o que consta dos atos. Ao apreciar o processo, nós votamos pela anulação desse auto de infração por não constar no auto o relato dos fatos conforme prevê a norma, não se poder aferir se houve ou não a infração. Ou seja, foi mal instruído. Foi mal instrumentalizado a lavratura desse auto de infração, portanto, nós somos partidários de anular o auto de infração por constar, naturalmente, um erro de direito. Ele não foi lavrado conforme estabelece as normas legais. No caso, a resolução que disciplina a matéria. 1944. Pegando o seu aí. Agora tá. Se o senhor quiser desligar o seu, com essa Artigo 4 da Resolução 285/2008 CG. Proibir a venda de passagem para o transporte de passageiro em agências dos terminais que não tenham seção autorizada pela GR. Esse é o auto de infração. Aqui, ó.
Vamos ler aqui, porque a gente lê para os outros. Pronunciamento aqui, da gerência. Desta feita, tendo em vista as informações e documentações constantes nos autos, manifesta o subscritor do presente pela anulação do auto de infração em todos os seus termos, por não se achar acompanhado das provas da infração ou mesmo do relatório de não conformidade, narrando um fato limitando-se apenas a reproduzir o dispositivo normativo. Assinado embaixo pela doutora Alice Santos Veloso Neves. Confere? Tem relatórios. Tem o não conformidade, está tudo aí. Não, isso aqui nem leva em consideração. Vamos ver aqui que ó. Praticar a venda de passagem para o transporte rodoviário de passageiros em agência de viagem instalada no terminal rodoviário de passageiros de Goiânia, Goiás, que não é que não é objeto de referir terminal e autorizada a venda pela GR, 7503. conforme relatório. Os relatórios não está escrito nada. E como não tem documentação a mais, o que existe é só isso daqui, ó. Que ele proibiu a Exatamente. venda de passagem. Esse é o não conformidade. Sim, mas aí ele lavrou o auto de infração conforme falando que está proibido. E a defesa vem e apresenta que não. Foi gerada e dada a empresa com medo da legitimidade do relatório, tendo em vista que foi um relatório sem provas, sem nomes das empresas clandestinas e sem cópias de passagens emitidas. Por isso achamos que se as empresas não são permissionárias da linha, porque entra no terminal rodoviário, o órgão competente deveria proibir a estação. Para tanto, pedimos o nome das empresas que não têm seccionamento em Goiânia para que possam tomar as providências. Aí a Comércio Turismo está pedindo providência porque ela não sabe quem são essas empresas que não tinham descrito lá no relatório. O problema é esse, né? Porque a gente fala que é proibir, mas proibir venda de passagem de que... Quem estava vendendo, né? Porque não tem exceção. Isso. Não tem, não se sabe. E Então aí, foi mal instruído a fiscalização. Porque só tem foto aqui da Cometa e telepassagens, mas eu não sei qual é a empresa. Que estava vendendo. Que estava vendendo a passagem. As empresas não podem vender em nome da Cometa, é isso? Ela desde que é autorizada pela GR. Mas aí ela não tinha nem como se defender, ela pede informações para a GR. Certo. Então foi mal instruído mesmo. Doutora Alice, só para deixar mais claro aí para os outros membros. Que a gente ficou discutindo isso aqui há muito tempo. São, até para fazer algumas explicações do que está acontecendo, existem alguns processos que são mais antigos. Esses processos, a maior parte deles, ou são de 2008 ou de 2009, e eles estavam em grande leva, até mesmo existia um setor, que era a Coanip aqui, que virou a supervisão de análise de instrução processual, e nós pegamos processos mais antigos para fazer a análise de todos eles, e alguns, com a criação da gerência de bens desestatizados, o caminho deles, por se tratar de terminal, de gerenciamento de terminal rodoviário, o caminho deles é ser analisado aqui na Câmara Setorial de Bens Desestatizados. Então, assim, é novidade até mesmo para a própria gerência, porque não participou de todo o processo desses autos de infração mais antigos. Esse, especificamente, ele trata de um auto de infração que foi lavrado por proibir a venda de passagem para o transporte de passageiros em agência nos terminais que não tenha seção autorizada pela GR. Então, assim, não ficou claro, até a própria empresa que está vendendo a passagem, em sua defesa, ela pede para que a GR preste as informações de quais são essas passagens, quais são essas empresas, e até para ela evitar essa venda de passagem não permitida pela GR. Então, o fiscal em campo ele deveria ter descrito com maior detalhes esses dados para evitar isso agora, da gente analisando, a gente não tem nem como averiguar esses fatos já passado tanto tempo. Nós trabalhamos em uma agência reguladora e nós estamos primando pelo cumprimento dos prazos para evitar questões como que essas questões ocorram. E eu creio que nós vamos conseguir. Infelizmente, esse processo, em termos jurídicos, a gente não tinha como analisar e as argumentações que ele colocou, nós consideramos.
porque nós realmente não verificamos essa indicação, esse detalhamento na descrição no relatório de fiscalização quando foi feito. Até mesmo atinge o direito de ampla defesa aí, porque ela vai se defender, ela precisa de todos os dados, saber, né? Uhum. Mais alguma dúvida? Só uma preocupação, Claro. Parece que eu entendi que o fiscal ele não conseguiu fazer um relatório contento. Isso. E quando isso ocorre, tem alguma penalidade para o fiscal ou alguma recomendação? Porque senão ele continua, né? Tem recomendação, nós estamos conversando sempre com os fiscais, nós estamos até elaborando um procedimento porque o quadro que nós hoje temos, em termos de fiscais, estão quase todos lotados na fiscalização de transporte. E são fiscais que a gente passa por uma série de treinamentos, porque às vezes os erros eles se perpetuam, né? A gente explica uma vez, continua acontecendo os mesmos erros. Existiam fiscais temporários também, e esses fiscais eles já foram embora, alguns erros aconteceram por eles. O que nós estamos fazendo, se esse erro perpetuar, abre-se sim um procedimento interno, tá? Até é um pouco constrangedora a situação, mas eu participo de algum desses treinamentos com os fiscais e o pessoal fica constrangido, porque a gente coloca até mostrando para eles de escrita errada, para tentar evitar isso. E até a título de informação, com a licitação das linhas do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, algo que nós vamos aproveitar para toda a GR é a questão da informatização. Já está se adquirindo laptops, toda a informatização necessária para o fiscal em campo ter acesso até a dados da GR, para evitar tudo no sentido de evitar erros na lavratura, tanto do relatório quanto do auto de infração posterior. Nós percebemos outros órgãos do AMT que ela tem já um padrão e só se faz um risco. Então, isso nós estamos trabalhando para que isso ocorra também, a evitar erros. Tá? Podemos votar? Conselheiro, o senhor foi pela anulação da auto de infração, né? O senhor já antecipou o voto do senhor, eu gostaria... Não, eu antecipei, eu li meu voto. Em consonância com a posição da gerência jurídica. Gostaria de saber se tem alguma objeção ao voto do relator. Bom, tendo em vista todas as explicações aqui, eu também não tenho nenhuma objeção. Então, fica anulado o auto de infração por unanimidade do item 3.8 da nossa pauta, interessado Cometa Turismo Limitado. Passamos agora ao próximo ponto, 3.9, processo 2010, final 7503, interessado Maiborba S.A. Processo 2010, final 7503, interessado Maiborba S.A. Assunto, auto de infração 21711. Relatório. Trata o processo do relatório de fiscalização 07118, lavrado em 24 de 10 de 2010, que trata da fiscalização referente à empresa Maiborba S.A., que constatou a infringência do artigo 79 da Resolução 526/2004 CG, quando foi constatado que a empresa não estava mantendo as instalações e áreas de uso comum do terminal em condições adequadas de limpeza e higiene. Através do despacho 2267 de 2010, a Coanip informou que este foi elaborado conforme a Resolução número 526/2004 da CG, encaminhada ao então diretor da área. Este, através do despacho 3364/2010 DT, acatou o despacho retrocitado e determinou a lavratura do auto de infração respectivo. Em 22 de 11 de 2010 foi editado o auto de infração 21711, que referendo os artigos e incisos da Resolução 526/2004 CG e que não foram constatadas irregularidades na lavratura em comento. Devidamente notificada, a notificação de autuação 284/2011 DT, tendo prazo de 15 dias para apresentar sua defesa a partir do primeiro dia útil do recebimento desta, sob pena de julgamento à revelia, a autuada recebeu a referida notificação em 10 de 2 de 2011. A autuada apresentou defesa em 18 de 2 de 2011, onde alegou que adotou as providências possíveis para minorar o problema identificado adquirindo gaiolas para a captura dos pombos. Porém, encontra óbice a sua atuação, tendo em vista que é impedido de abater as mencionadas aves e que a sujeira produzida pelas mesmas é prontamente recolhida e higienizado o local. Informou também que, de fato, houve problemas com a empresa contratada para promover a limpeza e conservação do terminal rodoviário e
rompimento do respectivo contrato, tendo imediatamente contratado a outra empresa que tem feito a contento a higienização conforme o cronograma apresentado. Encaminhados os autos à gerência jurídica para emissão de parecer, esta enviou os autos à gerência de bem desestatizados para elaboração de um relatório técnico. Em seu relatório, o engenheiro civil da gerência relatou que a autuada estava fazendo a limpeza das plataformas e que havia instalado gaiolas para a captura dos pombos com o intuito de minimizar o problema. Através do parecer 539/2012, a gerência jurídica manifestou seu voto pela anulação do auto de infração, sendo o mesmo recebido como advertência, uma vez que a limpeza e conservação do terminal rodoviário de Goiânia vem sendo feita a contento, cumprindo os objetivos da agência reguladora, quando exerce atividade fiscalizatória. Parecer este referendado pelo despacho GEJUR número 2900 de 2012. Em seguida, através do despacho 290 de 2012, os autos foram encaminhados à Câmara Setorial de Bens Desestatizados para julgamento, sendo designado este conselheiro para relatá-lo. Em síntese, é o breve relatório. É questão de pombo, né? É, o problema dos pombos. O relatório? Não. A descrição, além dessa que já foi dita, a empresa citada não estava observando as condições de higiene e limpeza adequadas do terminal rodoviário de Goiânia, deixando o local sujo de fezes de pombos por vários dias, causando desconforto e trazendo risco de doenças aos passageiros. Isso acontece com maior frequência na sala de espera da plataforma oeste, em frente à sala da AGR. Observação: existe uma grande quantidade de pombos no terminal, entre eles animais visivelmente doentes. Aí o engenheiro da área, Ana Maria, ele afirmou que tinha sido feita alguma ação para combater o pombo, é isso? É porque esse processo é de 2010. Aí foi para a gente agora para opinar, né? Então, qual a opinião nossa? Naquela época, nós não participamos do problema. Nós não sabemos. Parece-me que não existe nenhuma foto no processo da sujeira. Tem foto instruindo o processo? As fotos anexadas ao processo são as fotos da defesa apresentada pela Mai Borba, em que mostra aqui os equipamentos de limpeza, as pessoas fazendo a higienização, essa coisa toda. E mantendo naturalmente o ambiente aqui em condições de higiene e limpeza, viu? Conforme exige a AGR. É o que tem aqui na defesa. Esse relatório é um relatório atual, né, da situação atual. É na defesa. Agora, exatamente, não, nosso, da técnica, da gerência. Ele foi enviado aqui, eu fui recebido em 18 de 2 de 2011, pela AGR. Tem um ano. Deixa eu explicar. Tem um ano e meio que foi recebido. Pode falar, Ana Maria. Pode. Senhora gerente, desculpa, viu? Eu só queria fazer um esclarecimento. Só lembrando aqui, Ana Maria, só num ponto que eu discordo, que nem todos os nossos processos têm fotos, porque tem a questão da observação e fé pública de um fiscal, né? Então, nem todas as nossas fiscalizações, infelizmente, ela tem fotos. Seria bom se todas tivessem fotos. Seria bom se todos os nossos relatórios tivessem fotos, mas nem toda vez isso é possível, né? Mesmo porque nem todas as gerências são equipadas com máquinas fotográficas. Não, máquina fotográfica, desde a época que eu estava no transporte, sempre existiram. Mas então, muitos processos, pode ter sido uma falha de não ter tirado a foto. Agora... Não tinha foto. Agora é o seguinte, a maioria dos como o processo passou em 2010, e a nossa gerência é nova, e está com atribuição nova também sobre esse assunto, quando ele voltou para nós para falar sobre o problema, nós colocamos aqui: tendo em vista que consta dos autos, temos o seguinte a informar: a limpeza das áreas de uso comum, porque o que perguntou? Perguntou aqui o seguinte: somos pelo encaminhamento da gerência, tendo em vista que, à época, o procedimento foi feito pela diretoria de transportes, não havendo nenhuma manifestação do setor técnico competente, vez que a análise e prosseguimento já de acordo com a nova reestruturação da GR. Então, o que a gente colocou? A limpeza das áreas de uso comum nas plataformas leste e oeste vem sendo efetuadas pela concessionária
na data que nós fizemos o relatório, 30 de março. Nós não podemos falar que lá em 2009 como é que estava. Sendo que ainda ocorre a presença de pombos próximo a algumas lanchonetes do terminal, os quais são atraídos pelo lançamento de restos de alimentos jogados pelos usuários desses locais. Segundo, foi constatado que a concessionária instalou uma gaiola para a captura de pombos, localizada próximo ao desembarque oeste do terminal, tentando minimizar o problema. 3. A limpeza desses locais vem sendo efetuada após conhecimento do fato, ou seja, quando a ave suja o local com suas fezes. Sujou, eles vão lá e limpam. Isso é uma coisa atual. Na época, não tem como a gente saber se essa sujeira foi uma coisa ocasional, se era habitual, se ficou sujo um dia, 24 horas, 48 horas. Então, eu acho que isso aqui não está comprovado dentro do processo. Em complementação, essa questão dos pombos, nós conversamos também por demais. Além desse fato que a própria gerente está falando aqui em relação à época, você não sabe a constância, você não sabe o tanto, porque pombo, nós temos até, é bom lembrar, a lei de crimes ambientais evita e não pode, e é crime, penalizado com multa altíssima, e até penalização da pessoa jurídica, pela exterminação de pombos. Eu, na minha época de estágio, há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhei no CAL do Meio Ambiente, existiam já naquela época vários processos instaurados pelo próprio Ministério Público por pessoas, até aqui na Praça Cívica, alguém foi e jogou, em vez de alimentos, jogou veneno para os pombos. Então, essas pessoas, elas são presas, isso é perigoso, isso não pode ser feito, é crime, né? O que a gente percebe que essas estipulações que existem nas nossas resoluções, elas devem ser cumpridas todas visando melhor prestação de serviço público ao usuário. O usuário não quer um serviço em nenhum local que esteja sujo. Então, a higiene e conservação é para manutenção desse serviço adequado. Foi por isso que foi encaminhado a gerência específica para verificar como que está. Aquela época é difícil de adivinhar e de lembrar, e foi constatado que agora, é claro que os pombos existem, eles vão sujar, né? Mas que de imediato já fazem limpeza. Foi isso que foi constatado. Por conta dessa constatação, que é relevante, que deve ser constante, sim, essa limpeza, porque pombo é um rato voador, não é isso? É perigosíssimo pelas doenças que podem ser transmitidas, mas nós temos toda uma legislação que ampara os animais, então, infelizmente, não existe outra possibilidade a não ser a própria limpeza. A gente só exige que essa seja feita com constância para evitar qualquer lavratura de auto-infração. Eu gostaria de saber se algum membro da Maiborba, vocês querem se manifestar, apesar do processo estar se direcionando a favor das argumentações aqui da Maiborba, tal, eu gostaria de saber se algum de vocês querem se manifestar. No microfone, por favor. No microfone, por favor, porque a nossa reunião é gravada. Você empresta seu, Ana Maria? Aqui, ó. Já foi de lá. O senhor poderia se identificar, por favor? Boa tarde, meu nome é Túlio, eu represento a Maiborba. Conforme a doutora Alice deixou bem claro, nós não podemos evitar. O problema dos pombos existem, foi colocado as gaiolas, mas a manutenção é feita constantemente. Nós temos fotos anexadas ao processo que comprovam esse processo da higienização. E assim, efetuou, nós vamos e limpamos. Então, como está no processo, acho que está claro que a empresa está se posicionando claramente na manutenção da limpeza. Certo, muito obrigada. Senhor, tem mais alguma coisa? Não, obrigado. Muito obrigada. Antes de ler meu voto, eu só queria chamar a atenção para os presentes aqui de um fato relevante que diz respeito, inclusive, à questão de segurança nacional. É o problema dos urubus nos aeroportos. Os urubus no aeroporto pode provocar, em alguns casos já provocaram danos que podem levar à morte e à vida de centenas de passageiros na decolagem e na aterrissagem dos aviões, porque os lixões são feitos em geral em torno dos aeroportos e os urubus frequentam aquele ambiente. Portanto, isso é um problema que não só diz respeito aos pombos da rodoviária, não, os urubus também no aeroporto. De todo modo, dito isto, e levando em consideração um problema de segurança nacional que os pombos podem causar,
Eu passarei a ler meu voto, pode ser? A senhora me autoriza? Se a senhora coordenadora me autorizar. Mais alguma dúvida? Muito Podemos obrigado. votar? Posto isto, e tendo em vista todo o exposto, manifesto-me pela anulação do auto de infração 21.711 em nome da Maibob S.A., ante a normalização dos serviços de limpeza e conservação do terminal rodoviário de Goiânia. Goiânia, 20 de julho de 2012, José Eduardo dos Santos, conselheiro relator. Alguma objeção ao voto do relator? Fica anulado, então, o auto de infração do item 3.9 da nossa pauta, processo 2010, final 7503, por unanimidade. Eu só gostaria de deixar claro aqui que esse processo vem de um procedimento de adequação aqui da agência, tendo visto que ele foi iniciado em uma área e agora veio para outra, por isso que diferentes áreas se manifestaram nesse processo. Mas aqui tem a questão do pombo, que é muito complicada, mas aqui nós levamos muito em consideração, na maioria das vezes, a fé pública do fiscal. Nem todas as vezes vão ter fotos. A maioria dos processos antigos de transporte, não dessa área, as equipes não tinham fotos. E o que a gente pede? O fiscal descrever tudo que ele viu, para ficar bem claro para todos que estão votando no processo. Cada vez mais os fiscais têm feito isso, e a gente tem mostrado a importância de descrever exatamente como está. Só para esclarecer isso, que foi mudado de área, e é óbvio que a área atual não poderia falar há 2 anos atrás, de um procedimento feito pela fiscalização de transporte. Só lembrando voltando à questão dos pombos, da importância da limpeza rigorosa, porque existe até, igual eu havia falado de doenças, tem piolho. Um dos processos que eu estou me recordando aqui foi até de uma professora do UFG, que os pombos estavam perto dos laboratórios, caía as fezes dos pombos na janela do laboratório de experimentação. Então, ela queria uma providência para o Ministério Público para retirar aqueles pombos de lá, porque estava todo mundo, ele dá um piolho mesmo, todo mundo com muita coceira e infectando e deteriorando todo o trabalho de mestrado, de doutorado de várias pessoas. Então, estava afetando assim por demais por conta de pombos. Para vocês entenderem a dimensão e a preocupação que deve ser dada a essa questão de pombos. Bom, então agora, próximo ponto de pauta, por favor. Outros assuntos de interesse da Câmara, se alguém quiser se pronunciar sobre alguma coisa, alguma dúvida. Alguém quer se manifestar? Bom, eu só gostaria de deixar claro aqui, agora que aos representantes da Maiborba, que as pautas nossas são sempre divulgadas com 3 dias de antecedência no nosso site da AGR, no link Sessões do Conselho ao Vivo, porque aqui não é o Conselho, mas a Câmara Setorial faz parte do Conselho Regulador, portanto, é o link do Conselho, entra lá nas pautas, 3 dias com antecedência. E as sessões do Conselho Regulador mesmo, que não é da Câmara, é a segunda instância, ela é 2 dias com antecedência. Se os senhores quiserem comparecer, pode vir, se quiserem se manifestar, tem um prazo, né, além da defesa aqui, então tem um prazo para a defesa, se quiserem se manifestar, para acompanhar. Tá? A gente quer fazer um processo mais justo possível e dentro da legalidade. Tá? E com transparência. Uma coisa complicada. Mais alguém quer se manifestar? Muito obrigada a todos, então, e até a próxima convocação. Encerramos aqui a nossa 6ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Bens Estatizados da GR.